Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador pela oportunidade de poder ser ministrada pela palavra dele e continuar, né, contribuindo aí para que o Evangelho seja expandido para a glória do Pai. Então, vou fazer uma oração breve em prol dessa mensagem, cujo título está aí, né? A respeito da aceitação de Deus. Pai amado de poder e glória, soberano de Israel, soberano de todo aquele que em Ti crê, que em Ti confia. Pai Santo, que o Senhor venha continuando, operando no discernimento, para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam transformadas, restituídas e que seja acrescentado, Pai Santo, conhecimento pelo discernimento da palavra de modo espiritual. Eu oro em prol dos remidos, dos justificados, dos que já foram renovados e também daqueles que estão caminhando para crescerem na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Que esse é o grande foco, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E assim, Pai Santo, estejamos incluídos ao número que o Senhor aceita como filhos. O Senhor continue agindo em nossas vidas para que possamos ser contribuintes e colaboradores da palavra do Senhor, no levar a mensagem e também no discernir de modo espiritual. É como eu oro ao Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Senhor sempre, segundo a vossa vontade. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que não sabemos orar. Eu já até falei a respeito disso, pela compreensão, não sabemos até que aprendemos, né? Não sabemos até que nossa mente não é renovada, até que não compreende, até não entender a questão do poder de Deus, que é o Evangelho, da justificação. Então vamos crescendo, vamos nos fortalecendo na fé. Então vamos aprendendo a orar. Por quê? Porque aquele que nos ensina é o Espírito Santo. E a palavra diz que não sabemos orar. E que temos aí o Espírito Santo que intercede por nós. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é que nos dá a orientação. Esse é o grande companheiro que devemos ter na caminhada de fé. Amém? Então, vou falar um pouco, porque o assunto ele é bem gigantesco, grandioso, a respeito dessa aceitação. É importante que a gente compreenda, né? E digo para vocês que a respeito desse assunto, já está aí explorado no canal. É importante, cada vídeo você sempre vai estar sendo edificado. Então, eu aconselho sempre que procure assistir, porque é uma continuação, né? De um entendimento pela letra de modo espiritual. Então, para dar início, eu vou ler aqui uma palavra muito conhecida que está em Mateus 13, a parábola do semeador. É uma mensagem lindíssima. Eu vou ler, vou ler até o versos 22, porque tem aqui os subtítulos, a emenda, né? Porque é algo que vai continuando assim, explorando, para que se aprofunde naquilo que o mestre queria nos passar. Depois vem a parábola do joio, vem a parábola do grão de mostarda e do fermento, vem a explicação da parábola do joio, e assim por diante, porque é como um mergulhar nas águas purificadoras, para que as pessoas fossem ali edificadas, para que compreendessem. Tem muita linguagem, figura de linguagem, por conta da época, da dificuldade que as pessoas tinham de entender. Hoje nós temos o Espírito Santo,
Senhor nos capacita a entender. Então, eu vou ler apenas até o verso 22, tá? Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Caiu à beira do caminho. Eu tenho falado bastante a respeito do caminho. Então, fica até, bom de continuar nesse raciocínio. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo? Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ó, o caminho aqui, processo. Vou ler novamente, ó. Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra,
logo a abandona. Quanto a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, essa mensagem é o tipo de mensagem que por si só já está, no caso da parábola, o Senhor ele sempre vem e explica. Então temos que focar na explicação dele, né? Não acrescentando, né? Fazendo aí um malabarismo, né? Para chamar atenção. Por si só aqui a mensagem já está explicando essa questão daqueles que, vou colocar como crescem no reino, crescem pelo ouvir a mensagem do reino, amadurecem, e os que ficam na beira do caminho. Não tendo força, não tendo perseverança, que é o que eu venho colocando aí, faz todo sentido com as mensagens anteriores, mais voltado para a questão do coração, né, do que para a razão. Então, a mensagem que foi colocada é uma parábola, é como se fosse assim, é uma comparação com a realidade. Ele está comparando fazendo aí tipo uma ilustração, né, para que pessoas entendam a situação a qual está acontecendo ali no momento. Então ele era muito seguido por muita gente, tinha pessoas ali que estavam com vários propósitos. Tem uma mensagem, já deve ter o que, 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses, isso ou mais, maravilhosa. Se não me engano é o 3º vídeo do canal, que eu abordo essa questão aí, né? E é bem interessante. Quando Yeshua faz a multiplicação dos pães, e aí ele pergunta, né? O que eles dariam ali de comer para o povo, né? Então, é tudo voltado para um sentido espiritual. Ele estava trazendo ou procurando fazer com que os seus discípulos raciocinassem mais, pensassem mais, né? Em cada palavra que saía da boca dele, a grandeza de cada palavra, mas eles não conseguiam porque eles ainda não tinham o Espírito. Hoje, quando essas mensagens são expostas, é preciso que as pessoas estejam mais atentas, porque temos o Espírito para nos dar a percepção do sentido espiritual da letra e atentar-nos ao que foi dito por Yeshua em carne, por Yeshua ressuscitado, e qual o grandioso e o efeito tem que fazer na nossa vida, amém? Por que eu estou falando assim? Essa questão da terra boa, né? Quando a semente cai na terra boa, faz toda a diferença. Mas aqui, como se ele quisesse colocar que a mensagem, a parábola no caso, ali falada para toda aquela multidão, nem todos compreenderiam. Eu não entendo assim, é a mesma mensagem para todos. Não, não é a mesma mensagem. Ele está colocando uma ilustração, uma parábola, que exige de pessoas um esforço mental para entender o que ele quer dizer. No caso, o que ele queria que as pessoas entendessem ali. Existia aqueles que
no caso, os discípulos perguntavam o que o Senhor quis dizer e tal, como na parábola do joio, né? E aí ele explicou a parábola do joio 2 vezes. E aqui ele coloca no finalzinho, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Quanta semente que caiu em boa terra, esse é o... Porque nem todos é dado a entender, né? Aqui no versos 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A vocês foi dado. E ali entendemos que os discípulos estavam mais próximos dele. Então, o que eles tinham de diferente da multidão? Eles tinham mais tempo para conversar, para tirar as dúvidas, para fazer ali um reforço na matéria, né? Hoje, comparando o tempo de hoje, quanto mais temos desejo de ler a palavra, mais entendidos somos. Então é claro que vamos entender um pouquinho mais. Quanto mais temos ânimos de orar ao Senhor e pedir, Senhor, dá-nos o agir do Teu Espírito em nós para que possamos compreender a palavra de modo espiritual, dá-nos uma mente capaz de discernir todas as coisas, purifica-nos, purifica os nossos lábios, nos ajuda a compreender qual é a vontade. Então, nesse tempo aí, nesse caminho percorrido com o Salvador na direção, a gente vai entendendo, vai absorvendo e somos tratados como filhos. Somos aceitos pelo Senhor como filhos. E agora eu vou entrar nessa questão, amém? A questão da parábola aqui era só para vocês verem a diferenciação. Existe uma diferença na multidão. Daqueles que têm um comportamento de filhos e daquele que age até com certa simpatia no que se refere à vida espiritual, à palavra do Criador, mas não tem força. E o Salvador Yeshua, ele explica aqui o porquê que eles não têm, né? Muitos são sufocados pelas questões da vida, muitos não têm força, recebem a mensagem até com alegria, mas por não se aprofundarem, isso fica algo assim só na questão superficial. Não mergulham, né? Não chega não chega a chegada da corrida aí, né? Como quando alguém está disputando uma corrida. Então tem que cansar, tem que resistir, tem que ser forte e o resultado está lá na frente. Então nem todos conseguem, por inúmeras questões da vida, do coração enganoso, da falta de ânimo e muitas das vezes até por não serem recepcionados da forma correta, por não serem direcionados do modo correto. Muitas questões, né, que fazem com que as pessoas não se aprofundam no reino e na mensagem. Aqui em Hebreus 12, Hebreus 12, 6. Eu vou ler os 5, ó. 5 e 6, que diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filhos.
É a mesma questão lá da semente que é lançada entre espinhos ou no terreno com pouca terra. Por quê que é parecido? Porque a questão de filhos, suponhando aí que você tem o seu vizinho, e você tem até apreço por esses vizinhos. Por mais apreço que você tem, você não pode educar o filho do vizinho. Por quê? A não ser que seja de um modo permissível dos pais, ou que você tenha essa liberdade, né? Mas é muito difícil, muito difícil. Tudo é muito... tem que ter muita cautela, né? Mas o seu filho, sim, você pode disciplinar. É a obrigação dos pais disciplinar os seus filhos, ensiná-los o caminho que eles devem andar. Então, os responsáveis, os pais, são encarregados dessa responsabilidade. É bom que se faça. Caso contrário, pode enfrentar, né, certas situações complicadas aí no futuro. Então, cabe a nós disciplinar. Por quê? Porque amamos, porque queremos que os nossos filhos sejam bem sucedidos na vida, seja na vida filhos de cristão, né? Vida espiritual primeiramente, também intelectual, né? Na vida como um todo. Essa é a nossa preocupação. Então, devemos persistir, né? Devemos estar sempre ali orientando, procurando, muitas das vezes até nós pais, nos instruir para educar os nossos filhos de acordo. Essa é a obrigação nossa de pai, porque amamos, queremos o melhor para os nossos filhos, correto? Deus também é assim. Por isso ele instituiu a família, é uma demonstração do zelo dele. O Senhor, ele disciplina, porque ama. Ele corrige quando há necessidade da correção, porque ele conhece a intenção, ele conhece a vida, as dificuldades de cada filho dele. Então o Senhor muitas das vezes age, vou dizer assim, com dureza, porque é necessário. Ele está no controle e está a disciplinar os seus filhos, porque ama. Então essa é uma grande referência de quando o Senhor nos aceita como filhos, qual é o agir dele em nossas vidas. É claro que seria maravilhoso se não precisasse de tanta correção, tanta disciplina, né? E que estivéssemos sempre buscando conhecimento por compreender o qual grandioso é o nosso Pai, qual maravilhosa é a palavra. O Criador, ele sabe de todas as coisas, né? E ele disciplina porque ele ama. E aqui em João 1:12, bem interessante essa mensagem. João 1:12 vai dizer: contudo aos que o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como entender isso? Para não ficar aquela questão da predestinação, né? Os predestinados. Então, tem filhos que o Criador já colocou com esse propósito. Já veio ao mundo e o futuro é esse, não tem como mudar. A gente acaba eliminando nesse pensamento a questão do livre-arbítrio. Claro que o propósito do Criador na vida dos predestinados, o Criador que conhece todo o tempo da vida humana, ele vai agir, mas isso não vai isentar as pessoas de viverem e muitas das vezes terem que serem corrigidos, né?
por que eu não quero ir para esse raciocínio da questão da predestinação, que é uma mensagem que daria para incluir. Eu quero tentar esclarecer aqui a questão da aceitação de Deus por esses filhos, né? Então, é uma mensagem que eu vou procurar hoje, tá? Pela linhagem do raciocínio aqui. Ligar aqui a conversa que o Senhor teve com Nicodemos, que é João 3. João 3, 1 ao 12. Acredito que vocês já tenham conhecimento dessa mensagem também, bastante conhecida. Então, João 3, do 1 ao 12, vai dizer: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar ao reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Até aqui. A questão do nascer de novo. E também, como foi colocado aqui, os quais não nasceram, em João 1, tá? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mesmo sendo entendidos, vou colocar aqui, mesmo sendo doutorados em filosofia, e, né, as pessoas, elas tendem a ter certa dificuldade, no caso desse povo lá que ouvia a parábola, né, e nem todos compreendiam. Porém, aqueles que estavam mesmo com o Senhor, que estavam com Ele, eram mais achegados a Ele, a esses era dado o entendimento. Aqui também, perceba que por mais fé, confiança que as pessoas têm, é o Filho de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, não basta. Precisa se aprofundar nesse conhecimento. Não basta só ter fé, eu creio que é a palavra de Deus, eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Mas você precisa se aprofundar, é importante, porque você vai ser convencido, ao lendo, você será convencido pelo Espírito Santo, que faz essa obra, que complementa essa obra em nós, que nos torna capazes de discernir todas as coisas como a mente de Yeshua, como diz lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 2. Então isso é necessário, isso é importante. E o nascer de novo para Nicodemos pareceu algo absurdo, porque ele estava aberto a entender as coisas naturais, não espirituais. Então chegam-se a Cristo, chegam-se à religião, chegam-se a congregarem
Porém, as pessoas precisam estar abertas ao entendimento, a focarem nos seus próprios sentidos, né? Os 5 sentidos, colocar seu ouvido, né? Coloquei a questão do ouvido, dos olhos, para ler a palavra do Senhor, mesmo que não entenda. Mesmo que seja um livro branco no início, quando se inicia a leitura bíblica, mas confia que é o Espírito Santo que vai dar a interpretação. Tem palavras que vai dizer que o Senhor odeia o orgulhoso em seu coração. Os orgulhosos não têm como entender a palavra do Senhor, não tem como nascer de novo, não tem como serem renovados na mente, porque eles já estão com um bloqueio, que é o orgulho, impede de compreender. Mas quem é humilde, entende, e será dado esse entendimento. Ali, as pessoas que estavam a ouvir o mestre, porque eram muitos prodígios, ele fazia muitos prodígios, milagres extraordinários, o que ele falava não era comum de se ouvir. Então gerou curiosidade e interesse nas pessoas. Hoje não é diferente. As pessoas muitas das vezes vão a uma congregação para ver o que é feito lá dentro. Muitas vezes chama atenção, as pessoas se sentem bem, se tem aí um tratamento psicológico, as pessoas vão mais por uma questão de necessidades, né? E tantas outras questões. Mas o fato é que quem é que vai com o único objetivo? Ouvir a palavra de Deus. Buscar fazer parte de uma escolinha bíblica, né? Para se aprofundar, como é que inicia a leitura, como que se interpreta a questão dos tempos, questão do Primeiro, Segundo Testamento, as localizações, tudo isso é importante. Você vai se familiarizando ao corpo de Yeshua, que são pessoas que estejam com esse mesmo propósito. Nem sempre é. Existem sim, muitas, eu já fiz parte de uma. Hoje eu não sou mais integrante, moro em outro estado. Quando morava, já não estava congregando junto. Passei por um processo de mergulho profundo nas escrituras. Passei a compreender as escrituras de modo espiritual. Então, confesso que eu entendi que o certo era me desligar assim, afastar um pouco. Mas não sair por distrato e não distratei ninguém. São pessoas maravilhosas, são pessoas que precisam também nascer de novo e que não estão tão distante disso quanto há muitas outras congregações, que as pessoas não exploram muito desse estudo bíblico. É preciso estudar a palavra do Senhor. Hoje parece que ficou uma coisa muito banalizada. Quero ser evangélico, quero ser crente, quero fazer parte disso, quero fazer parte daquilo. Não, eu quero ser cristão. Esse é o primeiro passo. Tem um vídeo aí também que eu já falei muito a respeito disso. Eu quero ser cristão. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Mas até que as pessoas compreendam essas coisas para fazer separação, demora. Exige a perseverança. Perceba que essas mensagens que eu li aqui foca para isso. Não era dado a todos entender o que era dito nas parábolas, porque focava para um entendimento espiritual. Nem mesmo os discípulos, mesmo estando ali perto, não foram capazes, né, antes da descida do Espírito, de absorver tamanha espiritualidade nas palavras de Yeshua. Depois da descida do Espírito, eles são transformados com autoridade. Pessoas fervorosas, capazes de darem a sua vida em prol do reino, em prol do evangelho, em prol de testemunhar Cristo na vida deles. Então eles passaram eles nasceram de novo, esse nascimento que o Senhor fala para Nicodemos. E como é que Nicodemos iria entender isso? Nicodemos não fazia parte ali do rol do povo que estava verdadeiramente com Yeshua. Ele se encontrou com ele à noite. Ele também era uma autoridade. Ele não queria que vissem.
Era como se estivesse rebaixando, né, a questão da sua autoridade, por conta da fama do Salvador Yeshua. Então ele foi às escondidas. Ele estava buscando por si só? Estava. Porém, nessa conversa aí fica claro que ele não estava entendendo. Porém, não importa quem você seja, não importa qual cargo você exerça na sua vida, tocou em seu coração de conhecer da palavra do Senhor e mergulhar, busque os meios corretos. Busque pessoas edificadas para ajudar, até que você venha compreender a riqueza da palavra do Senhor e nascer novamente. Isso é uma tarefa que devemos perseverar. Claro que quando se trata de uma comunidade, de muitas pessoas, é importante que os líderes tenham isso em mente, para levar essa comunidade, esse povo enumerado, a esse raciocínio, a estar em comum acordo. Perceba que trabalhar de modo individual é mais fácil do que trabalhar em grupo. A responsabilidade, ela se multiplica. Quando o foco é alma, quando o foco é salvação de vidas, é transformação do caráter do ser humano, o foco tem que ser esse. Então é lógico que o trabalhar dessa pessoa vai ser um trabalhar difícil. E o que Yeshua coloca aqui? Eu vou voltar lá. Vou voltar lá em Mateus, né? Na parábola do semeador. O que ele foca aqui, ó? Aqui, ó, a partir do versos 11. Mateus 3, tá? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado a quem tem será dado. Então eu preciso de perseverar. Eu preciso de ter um conhecimento, ter uma base do conhecimento da palavra do Senhor. E aí, quando eu for mergulhar, quando eu quero me aprofundar, eu já tenho algo. Só vai somar. Aqui se trata da questão de soma, né? Somar no reino, juntar o tesouro no céu, né? A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Basicamente é o que eu estou colocando aqui. Se o foco não for uma vida espiritual, uma vida edificada, lábios purificados, mente renovada, coração circuncidado, vida espiritual, santidade, se o foco não for esse aqui, o trabalhar individual se torna mais fácil do que o trabalhar em grupo, porque se trata de pessoas, se trata de diversos pontos de vista, costumes, sentimentos aflorados. Muitos são mais arredios, outros são mais fáceis de ouvir, dialogar. Então entende aí a dificuldade que é. Então, se é para fazer algo em prol do reino, em prol de vidas, em prol de almas, o que exige dessas lideranças, desses representantes? Uma palavrinha se resume. Tudo que essas pessoas precisam: autoridade no falar e no viver. Porque o viver ensina muito
economiza até muitas falas, porque o viver, o seu testemunho, mostrar que Cristo está na sua vida, vou dizer que vai economizar muitas falas, né? É importante falar, é importante demonstrar em atos e ações, né? Qual grandioso é o efeito do Espírito, do conhecimento da palavra. Então, temos algo, e esse algo vai se somando, somando, multiplicando, 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 e vai sendo um diferencial. Porque o ponto, tratando-se de uma comunidade, de várias pessoas, qual é o foco? Como um acordo, onde não se sentem falta de nada. Claro que lá no templo lá da igreja primitiva, na igreja dos irmãos aí, do templo depois de Cristo, eles estavam unânimes, perseverando, e não lhes faltava nada. Por quê? Porque o foco era o mesmo, o objetivo era o mesmo, expandir a mensagem do reino, batizando as pessoas, né, para que, batizando, colocando, impondo as mãos para que elas recebessem o Espírito Santo, e fosse cada pregação, cada visita, isso fosse aumentando, multiplicando as boas novas, para que a humanidade estivesse preparada no retorno do Filho. Muitas coisas aí no meio do caminho aconteceram, né? E muitas placas foram criadas. E o Criador não tem o culpado por inocente. Tratando-se de almas, é algo muito precioso, é um trabalhar muito, que exige muita, como é que eu posso colocar aqui a palavra? Muita responsabilidade. Então, se você pode contribuir usando as suas páginas, né? Se você pode contribuir de boca em boca, no viver e no falar, isso faz diferença na vida de muita gente. Vai fazer diferença primeiro na nossa vida, porque é bom estar em ambientes onde as pessoas estão em comum acordo. Quando isso não acontece, fica um ambiente meio complicado de convivência, né? E o cristão, ele tem que ter em mente que a vida dele, que ele faz, o que ele precisa estar focado, que é para o Senhor que ele está fazendo de fato. Fica ali o testemunho, para não ficar escândalo, né? A cruz de Cristo. Porque nós não mudamos a personalidade das pessoas. Isso está a cargo do Espírito Santo. Porém, precisamos levar a mensagem. Precisamos levar a mensagem. E agora, de forma ainda mais, é uma correria constante. Porque a sensação que dá é, falta pouco tempo, falta pouco tempo. Não está tendo mais tempo. Daqui a pouco o nosso mestre vem. E aí, o que nós estamos, né, contribuindo? Então, vamos focar nisso. Porque os que são aceitos pelo Senhor como filho, é dado aí uma responsabilidade muito grande. Veja que lá em João 1, vai falar da questão do semeador, fala de 100, 60, 30, né? Não importa se você está dando 100% de si, glórias, né? Muita capacitação tem acontecido aí na sua vida. Então, você apenas está passando adiante. Está sendo colaborador, né? Acho que eu me perdi aqui, gente. É Mateus.
Pronto, achei Mateus 13. Aí fala aqui, né, versos 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Aqui é onde usa a palavra nunca. Então, nós cristãos precisamos ter uma sabedoria quando há demonstração, né? O nunca pode ser assim, até o ponto que participamos ali, né? Na persistência de levar a mensagem do reino, e você percebe que a pessoa ignora, a pessoa não quer, a pessoa não quer, não quer. Então, o nunca pode ocorrer de você, né? Agora é só orar. Vamos interceder por essa pessoa está arredio. Pode, né, não dar um nunca aí para sempre, porque enquanto a vida é esperança, mas a gente precisa ser resiliente, sim, mas a gente precisa também sacudir o pó, né, e das sandálias e prosseguir, porque o campo é grande e precisamos focar, né, em vidas, respeitando, porque a palavra do Senhor é zelosa, é tesouro. Então, persevere sempre, busque demonstrar primeiramente Cristo e falar da mensagem do reino, mas respeitar quando se percebe, quando não querem ouvir. Muitas das vezes isso evita contendas, né? Porque aqui também, no finalzinho vai dizer: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a